Graças e paz, ó, o pastor Raul aqui para a gente continuar os nossos estudos. Nós começamos a ver a questão do texto original do Novo Testamento. A gente estudou a mudança, certo? Nós tínhamos no ano de 1500 os papistas que não permitiam que o povo tivesse acesso nem à Bíblia na sua própria língua, o que dirá nos originais. Mas que com a reforma protestante nós tivemos o sola escritura à nossa disposição. Mas não pensa que ficou tudo por isso mesmo, não, tá? O Império Papista contra-atacou. Exatamente, o Império contra-ataca. Eles não se dão por vencido, por quê? Porque eles têm poder secular na mão. Sabe, pessoal, eu sempre bato aqui na tecla para vocês uma coisa muito importante. Nós temos que entender que toda autoridade que eu, como pastor, tenho, a minha autoridade é devida à Escritura. Eu não tenho autoridade para falar para você se você deve casar com A ou com B, se você deve comprar um carro ou não comprar. Não. A minha autoridade, eu tenho autoridade para te ensinar a palavra de Deus e aplicar a disciplina na igreja a partir do momento que, um exemplo hipotético, a partir do momento que você coloque a igreja de Cristo em risco. Essa é a minha função como pastor. A minha função não é ser um rei dono da sua vida. A igreja papista, quando ela se aproximou de Constantino, ela passou a ter um relacionamento. Quando dizem que a igreja papista se prostituiu, é a mais pura verdade. Eles se prostituíram com o império, porque eles passaram a viver também, a experimentar o luxo que o império proporcionava. Então, olha como é séria como a gente tem que estudar da maneira correta. Então, enquanto a igreja de Cristo falava, dê a César o que é de César, o que nós vemos aqui? Estudando história da igreja. Olha só, aqui nós estamos estudando história da igreja. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que não houve uma cisão entre igreja oriental e ocidental. Isso nunca aconteceu. Apenas a igreja oriental não admitiu as heresias da igreja de Roma, que desde os apóstolos nunca foi a igreja principal. A gente teve Antioquia como centro teológico. Roma foi se sobressair quando? Foi se sobressair quando ela se juntou com o império e aí se instituiu de poder secular. No momento em que a igreja papista ela se prostitui com o império, ela se desvia do caminho de Cristo e ela deixa de ser uma igreja e se transforma numa seita. Só que aí ela tinha o quê? Um poder temporal de condenar a morte, de atacar. E aí, conforme a reforma ameaçava a posição papista, quem que você já viu com poder que aceita largar esse poder numa boa? Então imagina os papas que eles tinham caso, eles pintavam e bordavam, mandavam, desmandavam, viviam no luxo. Até hoje, como vive o Papa hoje, que vai largar o osso fácil? Não vai. Então esse império do pecado, o império da seita papista contra-atacou. Né? Conforme a reforma ameaçava, foi provado que a autoridade da Bíblia sobrepunha a autoridade do Papa. Assim, todo crente tinha não apenas o direito, mas o dever de ler e interpretar a Bíblia. Todo crente, você não tem apenas o direito, você tem o dever, porque você é cristão. Se você é cristão, você tem que viver pelos ensinos de Cristo. E o único lugar onde você vai encontrar os ensinos de Cristo é na Escritura. Seu pastor pode te ensinar, mas ele é teu pastor, ele é autoridade sobre a tua vida, enquanto ele estiver te ensinando o que está na Bíblia, que está sobre todos nós. A autoridade alegada pelos papistas da Vulgata Latina como texto perfeito da Bíblia foi pro ralo, pois o Novo Testamento foi escrito em grego e não em latim. Mas quando achamos que tudo vai bem, que a igreja está no caminho certo, que agora está tudo bem, reformou, sola escritura, estamos no caminho certo, vamos que vamos. Ou seja, quando a gente pensa que a igreja vai voltar para suas origens bíblicas, o papismo contra-ataca com força. De 1545 até 1563, a gente tem um concílio, o Concílio de Trento. Os reformadores pediam um concílio para que a igreja se fosse restaurada. Inicialmente, a ideia é que fosse um concílio ecumênico para conciliar a igreja papista com a igreja bíblica, verdadeiramente bíblica, com a igreja reformada, né? Ou seja, a igreja papista herege, a seita papista e a igreja bíblica, que é a igreja reformada.
Lutero conclamava a igreja para um concílio livre de dominação papal, como princípio ou normativo, ou seja, o Papa é mais um aqui. Algo que a igreja papista jamais iria deixar. É aquilo que eu falei no início, quem está numa posição de poder e de vitória vai largar o osso? Não. O concílio demorou para ser instaurado, pois cada grupo participante queria o concílio instaurado no seu próprio território. Tudo isso para poder controlar o que seria decidido ali. Lembra que hoje, vamos trazer para hoje, se eu for chamado para um concílio lá na França, eu vou aqui, ó, eu estou em Guarulhos aqui, em menos de 5 minutos eu estou no aeroporto. Pego um avião, acho que dá 10 horas por aí, me coloquem, comentem aí quanto dá um voo daqui para Paris. 10 horas eu estou na França, beleza. Agora, naquela época, as pessoas para se deslocarem, ou eles iam a cavalo, ou ia de charrete, ou ia a pé, que era o que acontecia, tá bom? E se você olhar uma igreja que não se prima pelo lucro, que não se orienta pelo lucro, como a igreja reformada, eles não iriam vir de carruagem de luxo. Eles iam vir, ó, no pezinho. Naquela época, de ir para um lugar para o outro, demorava muito, era muito perigoso, era muito difícil. Então, para nós, a gente não pode pensar que naquela época é como hoje. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Nós pensamos que os homens lá de trás, eles viviam com os nossos recursos. E não é assim. Então imagina alguém sair lá do norte da Alemanha para vir até a Itália. Imagina alguém sair lá de Portugal e vir até a Itália. Imagina alguém lá oriental vir lá da Grécia até a Itália. Por isso, quem recebia o evento, quem recebesse o concílio, teria mais participantes. E com isso, poderia fazer pressão para que a sua vontade fosse imposta. Bom, a primeira parte, né? O que os papistas conseguiram? Que fosse escolhida a cidade de Trento, que fica no norte da Itália. Era uma cidade que oficialmente ela pertencia ao imperador alemão. Mas na prática, quem governava ali era o Papa. Então você percebeu, né? E aí, eles conseguiram a primeira etapa, fazer o concílio no quintal deles. Bom, então a gente já consegue colocar, né? Então o papista pensa, a gente consegue colocar mais pessoas do que todo mundo. Qual a segunda etapa? Agora nós vamos fazer uma mudança. Para quê? Uma mudança para que seja o que nós queremos, para que nós possamos ganhar as discussões. Simples. Os papistas, eles conseguiram mudar o sistema de votação. Porque antes a votação nos concílios era o quê? Então você tinha representante da Alemanha, representante da Bavária, o representante de Roma, o representante da França. Então você tinha por região, tá? Não era estado porque não era a mesma geografia de hoje. Não eram os mesmos países de hoje, né? Então você tinha o representante de cada região votava, e não unitariamente. Os papistas mudaram isso. Passou a ser o voto de cada um que fazia parte do concílio. Então, se eles trouxeram para o quintal deles, eles puderam encher de gente para aprovar exatamente o que eles queriam. Ou seja, então um concílio livre das contaminações papistas, esquece, né? Que não ia acontecer. Então você está percebendo qual a importância de se estudar os concílios? Sabe, muitas vezes, pessoal, a gente fica aqui, ó, só Bíblia, e a gente esquece dos conteúdos que nos ensinam, que nos ajudam a entender o que está na Bíblia. Então os concílios são muito importantes, porque por causa do sola escritura, a gente acaba virando as costas para questões importantes. Olha só, se um papista vier falar para você do Concílio de Trento, olha, houve um concílio ecumênico, mas os reformados não respeitaram o que foi combinado no concílio que eles fizeram parte. Eu já escutei isso. Não, você está discutindo o quê? Houve um concílio ecumênico para que as diferenças, e ali foi provado que a Igreja Católica está certa. Não, a Igreja Católica manipulou o que está ali. Isso para você defender sua fé quando eles vierem dar carteirada em você. É muito importante que venha estudar isso. A gente se preocupa aqui no seminário, aqui no nosso curso de teologia, a gente ensina história da igreja nos mínimos detalhes para você. Para que você saiba que a igreja papista, ela veio lá da igreja dos apóstolos.
lá de Atos. Ela tem a descendência de lá. Mas chegou no momento, quando Constantino, quando o Império Romano, quando ela se prostitui com o Império Romano, que ela se desvia. É estudando história da igreja, estudando o livro de Atos, até o dia de hoje você vai entender muita coisa. Você vai entender de onde veio a tua denominação. Você vai entender porque a origem dela, ela ser origem de uma igreja que era lá de Jerusalém, não é o importante. O importante é ela ter origem na Escritura. Tá? E o Concílio de Trento, para muitos, é tido como algo apenas papista. Não. Começou com um concílio ecumênico e o que Roma fez com ele? Transformou ele em uma arma contra a nossa igreja. Então, olha a importância de quê? Estude a origem da igreja. Então, aqui nós estamos vendo agora no Concílio de Trento. No próximo vídeo a gente vai entrar agora nos artigos, no que os papistas fizeram, o que eles atacaram do Sola Escritura. Então vamos lá, tá? Até o próximo vídeo, espero que vocês gostem. Se quiser estudar com a gente, tá o QR Code aqui na tela, lê esse QR Code, tem lá o link para formação completa em teologia, vem estudar teologia com a gente, e aqui na descrição o link está aqui também. Te espero lá na área do aluno. E no próximo vídeo a gente vai começar a conhecer as armas do lado negro da força, as armas do lado papista da força. Quais as armas eles usaram para atacar e tentar se manter no poder. Então te espero até o próximo vídeo.